Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe também a sua família. Nós já estamos aqui para mais uma oração da meia-noite. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que essa oração, ela vai te abençoar. Mas, antes da gente fazer a oração, eu quero dizer para todos vocês que é um prazer muito grande poder estar aqui nessa nossa corrente de oração que tem sido uma bênção. Graças a Deus. E eu quero dizer para todos vocês que vocês fazem parte da nossa família. Amém? Eu quero dizer que você faz parte da nossa família. E que é um prazer muito grande estar aqui nessa nossa corrente de oração. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai nos abençoar durante essa noite. Eu já quero até pedir para todos vocês colocarem o seu nome, o nome do seu familiar, para o momento da nossa oração. E prepara também o seu copo d'água. O meu já está aqui preparado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a oração da meia-noite. E lembrando a todos vocês que nós já estamos num propósito de jejum por essa corrente de oração. Então não deixe de colocar o seu nome, o nome do seu familiar. E não se esqueça de fazer o seu pedido de oração. Amém? Graças a Deus. E eu quero convidar você que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração. E no momento em que você se inscrever aqui no nosso canal, eu creio que o Espírito de Deus, ele vai estar abençoando você, a sua casa, e também a sua família. Então, eu quero convidar você. É só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever, você não paga nada, é gratuitamente, você vai ativar o sininho na opção todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esquece de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like aqui no nosso canal, o YouTube faz essas orações chegar a outras pessoas. Então, não deixe de deixar o seu like também. E compartilhe o link desta oração aí na sua rede social, no Facebook, no WhatsApp. É claro que você não é obrigado a fazer isso. Mas você que Deus tocou em você, tem tocado em você, ou de repente tem muito tempo que você não compartilha aí na sua rede social, eu gostaria de pedir a você para você compartilhar, nos ajude a fazer com que essas orações cheguem até outras pessoas, para que elas possam ser também abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu creio que Deus tem te abençoado, eu tenho certeza que Deus vai tocar em cada pessoa que receber essa oração. Eu creio que ela vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós estaremos realizando uma oração muito forte daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero ler um versículo que diz aqui, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 12, diz assim:
E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quécia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Quer dizer, Jó, ele viveu bem, mas a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó. Jó estava numa situação muito difícil, caótica, muito difícil. A Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os seus animais, Jó perdeu ovelhas, Jó perdeu gados, Jó perdeu servos e servas, Jó perdeu a saúde dele. Mas a Bíblia diz aqui, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, você de repente está passando por uma situação muito difícil. De repente você pensa que para você não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Jó estava ali definhando, doente, enfermo. Imagina a luta que Jó estava passando. Jó não perdeu um filho nem 2, Jó perdeu um montão de filhos. Ao ponto que a mulher de Jó chegou para Jó e disse: amaldiçoe-se teu Deus e morra. Olha o ponto que Jó lhe chegou. E Jó, ele foi abençoado quando ele começou a orar pelos seus amigos. A Bíblia diz. E a mesma coisa, você de repente está numa situação muito difícil como Jó. Nem se compara de repente à situação de Jó. Porque para a pessoa chegar à situação de Jó, poxa, ela está muito difícil para ela. Então a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó. Então de repente você pode estar numa situação, num estado difícil. De repente você está vivendo isso no seu casamento, na sua família, ou de repente na sua saúde, ou de repente na sua vida financeira, ou de repente na sua vida espiritual. De repente o seu estado, ele está muito difícil, está muito ruim. Você já passou por muitas lutas, muitos sofrimentos, mas é aí que entra Deus. Na onde que você pensa, poxa, para mim não sei mais o que fazer. É ali que Deus ele entra para abençoar a sua vida. E como Deus mudou aquele quadro, a história de Jó, Deus vai mudar a sua também. Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te salvar. Porque Deus ele mudou aquela situação, porque Jó não perdeu a sua fé. Jó ficou firme. E nós vamos fazer agora a oração, e eu creio que vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com o nosso Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, mudou o último estado de Jó. E Jó chegou diante do Senhor numa situação difícil. Jó estava tão difícil para ele
que a própria mulher dele pediu para ele amaldiçoar o Senhor e morrer. Mas Jó não perdeu a sua fé. Ele disse para ela que ela falava como uma louca. E a tua palavra diz aqui que o Senhor mudou o estado, o último estado de Jó. De repente, meu Pai, ela está vivendo uma situação assim. De repente, no seu casamento, na sua família, ou na sua saúde, ou na sua vida econômica, ou de repente na sua vida espiritual. De repente, ela já não sabe o que fazer. De repente, ela já chegou numa situação muito difícil, mas é naquele momento, meu Pai, é que o Senhor opera. É naquele momento que a gente não temos a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Mas o Senhor é um Deus, meu Pai, dos impossíveis. De repente ela se encontra hoje acamada, doente, enferma, no hospital, desenganada pela medicina. Mas é nesse momento é que Deus opera. É nesse momento que Deus opera. Assim como Deus mudou o último estado de Jó, esse mesmo Deus muda o seu também. Você que crê no poder da oração, Ele muda, Ele restaura a tua saúde, Ele muda. De repente, teu último estado é na sua vida espiritual. Você está numa situação difícil. De repente, você era uma pessoa fervorosa na fé. Você buscava Deus, você temia Deus, mas com o passar do tempo, você deixou de cuidar da sua vida espiritual. Aí veio também os problemas, as dificuldades, e hoje você se encontra vazia, triste, para baixo, ou de repente magoada com alguém. Mas assim como Deus mudou o último estado de Jó, esse mesmo Deus muda também o seu último estado. Ou de repente você que estava bem economicamente falando, só que hoje você se encontra nas piores condições financeiras. De repente você já teve carro bom, como Jó, já teve casa boa, já teve uma vida regalada, abençoada, mas hoje, de repente, você está numa situação muito difícil. De repente você perdeu tudo. Você perdeu um bom emprego, uma boa empresa. Mas assim como Deus mudou o último estado de Jó, Ele muda o seu último estado também. Ele te levanta, Ele te ergue. Deus é um Deus que levanta. E Ele levanta você nessa noite, nessa oração da meia-noite. Jó, ele perdeu tudo, menos a fé. É isso que nós não podemos perder, a fé. Ou de repente você se encontra numa situação difícil, na sua vida sentimental, no seu casamento. De repente estava tudo andando bem, estava tudo dando certo, mas do nada começou a ter problemas no seu relacionamento, começou a ter problema na sua família. Você que tinha uma família boa, de repente começou a desandar. Você começou a olhar para sua família e começou a ver tudo desandar, tudo mudar. Parece que veio uma grande tempestade contra a sua família, contra o seu lar. As coisas começaram a dar errado. Mas assim como Deus, Ele mudou o último estado de Jó, Ele muda
o último estado da tua família. Ele restaura o seu filho, a sua filha. Ele restaura o teu lar, o teu casamento. Meu Deus, muda, meu Pai. Muda, transforma, abençoa. Assim como o Senhor mudou, transformou o último estado de Jó, nós oramos aqui agora, Espírito Santo. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que olhou para Jó é o mesmo Deus que olha para a gente. É o mesmo Deus que olha para você. Não importa a tua situação, não importa o teu estado, não importa o que você esteja passando ou vivendo, mas Deus muda o teu último estado. Deus ele é um Deus transformador. Deus ele é um Deus que muda história. A Bíblia diz que a história de Jó, ela foi uma história muito triste. É uma história que a gente vê que ali tinha choro, ali tinha muita tristeza, muita dor, muitas perdas. Mas a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. É o que vai acontecer com você. É o que está acontecendo com você. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Espírito Santo, eu apresento, meu Pai, a cada nome, a cada pedido de oração. Eu oro por todos aqui, meu Pai. É impossível não acontecer nada. É impossível, meu Pai. Eu determino que o Espírito Santo ele te abençoe nesta madrugada, nesta noite. Levante a cabeça. Deus ele é contigo. Você é mais que vencedor. Não perca a sua fé. Não desanime. Não olhe para nada, nem para ninguém. Vamos olhar para Deus. E Ele vai te abençoar. Ele vai mudar o teu último estado. Ele vai fazer você dar a volta por cima. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós professamos a fé. O Deus do impossível. Ele que te visita nessa madrugada. Ele que faz com que você tenha esperança. Ele que faz com que você tenha vida, saúde, paz, alegria. Esse é o nosso Deus. Meu Pai, eu entrego esta oração nas tuas santas mãos. Consagra, meu Pai, esse copo d'água que ela preparou. E quando ela beber desta água, que ela seja abençoada, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê nesta oração, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja, e graças a Deus. Está aí mais uma oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele já nos ouviu, já nos abençoou. Amém? Graças a Deus. Que você tenha uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Ativa o sininho, são todos. Forte abraço carinhoso. E eu te espero aqui na oração da manhã. Em nome de Jesus.